Quantos vieram a esse lugar e querem ouvir uma palavra de Deus na sua vida? Amém? Convido você então gentilmente a abrir a sua Bíblia ou posicionar o aplicativo do teu celular em Romanos, no capítulo de número 6 e versículo de número 1. Diz assim a Sagrada Escritura: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. De que maneira, igreja? Diga bem alto: novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Querido Deus e Pai, lida está a Sagrada Escritura. Essa semana eu conversei com um pastor, um amigo pastor, que ele hoje é pastor num lugar muito importante para mim. Ele é pastor Gilvan, querido amigo. Pastor Assembleia de Deus, uma das Assembleias de Deus no bairro Santiago, onde eu moro. O cantinho mais bonito de Queimados. Pastor Gilvan hoje é pastor no endereço que antes era um boteco, um bar. Bar que tem um significado muito grande para mim, porque naquele bar eu aprendi a fumar, beber e fazer um monte de bobagem. Naquele bar. A sogra dele, Dona Tiana, Dona Sebastiana, ela é uma senhora super generosa. Recordo ela com enorme carinho. Eu, quando ingressei no ensino médio, muito pobre, a gente não tinha um recurso para comprar o livro, e eu lembro que eu trabalhava para ela. Eu trabalho, gente, desde 11 anos de idade eu já trabalho. Essa época eu tinha 13 anos. Eu trabalhava num bar com 13 anos. Foi nessa idade que eu aprendi a beber e a fumar. E ali naquele lugar, eu pude fazer grandes amigos. E eu recordo que quando tive um encontro com Cristo, aquele lugar era um símbolo de grande dor no meu coração. Porque ali eu tinha ainda grandes amigos, mas aqueles amigos ainda vivenciavam aquelas experiências que para mim eram experiências que tinham ficado na minha antiga vida. Nesse passado que eu tinha decidido, aprendendo e lendo a Sagrada Escritura, que deveria morrer na minha vida. Mas essa semana eu conversando com o pastor Gilvan, a gente até se emocionou. Porque ele conheceu a filha dessa senhora, ele casou com a filha dessa senhora, e ele era um ateu convicto, e desses ateus que são proselitistas, que gostam de converter pessoas. Não sei se você já conhece, se você conhece alguém assim. Eu tenho muitos amigos assim, agnósticos e ateus, que tentam convencer a gente a entrar para o time deles. E ele era um desses. E ele casa com a filha dessa senhora e ele, logo depois, tem um encontro tremendo com o Senhor Jesus Cristo. E esse rapaz, o Gilvan, ele começa a pregar para aquela família, para aquela senhora, ela,
a dona desse lugar, que era geradora de tristeza para a minha vida. Inclusive tenho queridos irmãos aqui, que são vizinhos também. Vocês devem estar visualizando tudo isso que eu estou dizendo. Eles sabem de tudo, toda essa história. Tem amigos aqui, irmãos, querido irmão Vitor também, que é morador do lindo Parque Santiago, nosso lindo bairro, né, Vitão? Bairro mais bonito de Queimado. Ele viu isso tudo acontecer. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nosso irmão Gilvan, ele prega o evangelho, e agora, alguns anos depois, cada um dos membros daquela família se renderam ao poderio do Senhor Jesus Cristo. E aquele lugar que antes para mim era símbolo de tristeza, hoje é uma porta aberta para a pregação do evangelho. Aquele estabelecimento comercial que antes era um bar, hoje é um boteco, um botequim, hoje é uma Assembleia de Deus, uma igreja, onde esse jovem Gilvan, que se converte, vai estudar, vai fazer seminário, virou pastor, e hoje é o pastor Gilvan, o pastor da igreja Assembleia de Deus, ali naquele endereço, onde antes era símbolo de morte para mim, hoje é símbolo de vida, hoje é símbolo de alegria. E eu escolhi começar, pastor Valmir, a minha palavra contando esse relato, porque esse relato tem tudo a ver com esses primeiros versículos de Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Porque Paulo aqui começa perguntando se aquelas pessoas iam escolher permanecer no pecado, como se para a graça superabundar na nossa vida, também precisasse a gente viver em abundância de pecado. Não, meu irmão, a resposta é não. É o que o próprio Paulo vai responder aqui, de modo nenhum. Deus não nos criou para que a gente vivesse uma vida debaixo da força e do movimento pecaminoso. Deus não nos escolheu para vivermos uma vida que é geradora de morte. Deus nos criou para vivermos no que essa palavra de hoje nos propõe. Ele nos convidou para vivermos em novidade de vida. Mas eu quero afirmar também aqui nesse lugar que viver em novidade de vida é viver debaixo de um poder. É viver debaixo de um poder, irmãos, muito pouco explorado pela sociedade, muito pouco conhecido pela sociedade, muito pouco buscado pela sociedade. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que muitos aqui que me ouvem nessa noite sequer sabem que existem este poder. Pastor, que poder é esse? O poder da ressurreição. Viver em novidade de vida é viver debaixo do poder da ressurreição. Pastor, que poder é esse? Simples, meu irmão. O poder que levantou Cristo do túmulo. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, que vai tirar Cristo do sepulcro e vai o ressuscitar ao terceiro dia, é o mesmo Espírito Santo que opera na minha e na tua vida. Pastor, o que é o batismo nas águas? Como isso dialoga com essa palavra de hoje? É simples, meu irmão. O que veremos hoje aqui, ali em cima no batistério, é uma ação física e externa, um testemunho público daquilo que já aconteceu no coração de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres, pastor, perfeitos? Não. Ser perfeito é uma utopia. Ser perfeito é uma busca, irmãos. Não é um lugar possível para mim e para você, enquanto seres humanos. É uma busca. O único ser humano que viveu na face dessa terra
a plenitude da perfeição foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós buscamos isto. Não somos perfeitos, jamais seremos, mas Ele nos convidou para vivermos debaixo de um poder. O problema é que nós queremos viver debaixo de outros poderes que são mais sedutores, outros poderes que são mais glamurosos. Queremos viver debaixo, por exemplo, do poder do raciocínio, da inteligência, dos pensamentos. Queremos viver debaixo do poder dos prazeres. É muito comum hoje, especialmente jovens, você conversar com um garotão, com uma garotona, e eles até admiram a filosofia, até admiram as ideias cristãs, mas não querem vivenciá-las, não querem se submeter a esse poder, não querem viver debaixo do poder da ressurreição. Por quê? Porque tem um outro poder que grita mais forte no coração de muitos de nós: o poder do prazer. E não queremos abrir mão dos nossos prazeres. Gente, vamos admitir, é muito prazeroso viver do jeito que a gente gosta. Vamos admitir, é muito prazeroso construir uma filosofia para si e viver debaixo dela. Mas o que a Bíblia nos propõe hoje aqui é algo que dói, é algo que machuca, mas é algo necessário. É viver debaixo de um outro poder, viver debaixo do poder da ressurreição. Só assim viveremos em novidade de vida. Pastor, mas se eu viver debaixo desse meu poder, eu vou poder viver alguns versículos, falar bem de Jesus e ainda sentir o meu prazerzinho que eu tenho, sabe? Esse meu pecadinho de estimação que eu tenho. Meu irmão, mas não se trata de fazer o que a gente gosta ou quer. Se trata de obedecer a palavra de Deus. E é por isso, gente, que cada vez mais cresce. Essa semana eu escutei um artista muito famoso. Eu, como sempre digo, eu evito dizer nomes públicos aqui, por respeito às pessoas que disseram, porque mesmo, segundo minha opinião, erradas, ela tem o direito de ter a opinião que tem, mesmo que eu discorde delas. Mas um artista muito famoso, essa semana, eu escutei um corte de um podcast que esse artista participou, e ele disse que ele era um agnóstico, ele era um ateu, mas ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele falou que teve um encontro com Jesus, depois ele teve um encontro também com Allan Kardec, depois ele teve um encontro também com as ideias do Gandhi, depois ele teve também um encontro com as ideias do Siddhartha Gautama, o Buda. E a frase dele foi a seguinte, que me causou espanto e me fez refletir, porque tem muita gente que pensa igual a ele. Não, eu não sigo a Bíblia, porque a Bíblia ela é livro de homem, está cheio de falha, inclusive isso é um discurso muito recorrente hoje. E geralmente quem faz esse discurso é quem não conhece a Bíblia. Não conhece nada, inclusive, sobre a Bíblia. Eles dizem, a Bíblia é cheia de contradições, é cheia de erros. E eu te faço um desafio. Se você pensa assim, eu te desafio a conversar 1 hora com o pastor Valmir. Não é comigo não, porque eu sou fraco. O pastor Valmir que é bom. 1 hora com o pastor Valmir, para ver se esses argumentos se mantêm de pé. Se existem de fato contradições na Bíblia. E esse artista, ele disse, eu não sigo a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de contradições, é cheia de falhas humanas nas traduções. Na hora de traduzir, eles erraram ali, as traduções colocaram bem o que queriam. Eu não sigo a Bíblia, mas eu sigo Jesus. Meu irmão, é impossível seguir Jesus e não seguir a Sagrada Escritura. Não é possível.
É possível se você inventar uma filosofia para chamar de sua e viver debaixo desse poder. Mas o meu convite para você, humildemente nessa noite, larga as tuas ideias, deixa morrer as tuas filosofias, deixa morrer as tuas convicções humanas, que provavelmente, como ia fazer comigo, vão te levar para o inferno, e se submeta ao poder que levantou Jesus Cristo lá da morte. O poder que levantou Jesus é o poder da ressurreição, e esse poder está hoje aqui ao nosso acesso, está diante de nós. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar uma galinha, pastor. Eu tenho que fazer uma farofa, colocar ali na esquina. Não, meu irmão, eu tenho que fazer um mantra, eu tenho que rezar 500 orações. Não, pastor, o que eu tenho que fazer? Fechar teu olho, dobrar o teu joelho, baixar a sua cabeça, rasgar teu coração e dizer: Jesus, eu me submeto ao poder da tua ressurreição. Eu garanto, você vai experimentar novidade de vida. Não vai experimentar perfeição, porque isso só quando a gente chegar lá na eternidade. Mas vai experimentar uma vida em novidade de vida. Eu quero propor isso a cada um dos irmãos que nos visita, a cada um dos amigos, cada um dos parentes e especialmente aos nossos batizandos. Essa turma boa que hoje vai dar o testemunho público. Eu quero propor que Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. E o que eu tenho que fazer, pastor? Quando é que eu vou estar pronto, pastor? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não existe essa de estar pronto. Se eu me oferecer a Deus, quando é que eu vou estar pronto? Quando que você vai estar pronto? Hein? Dá uma olhadinha ali pro alto. Quando eu estiver pronto, eu me batizo. Quantas vezes a gente já escutou isso, hein? Você evangelizando alguém falando: não, quando eu estiver pronto, eu me batizo. Estiver pronto. Que pronto? O que é isso? O que é estar pronto? O que é estar pronto, gente? Bispo Rubem, nosso pastor aqui da Baixada, o homem que inspirou e abriu essa igreja aqui, fez 88 anos esses dias, mais de 40 anos de ministério. Confessou para a gente na última reunião de pastores, último café de pastores, que ele ainda está aprendendo coisas. Gente, ninguém nunca vai estar pronto. Você tem que se render e se submeter, porque é o Espírito Santo de Deus que vai preparar a tua hora e o teu momento. É o Espírito Santo. Pastor, então, o que eu tenho que fazer? O que eu faço então, pastor? Vamos fazer essa pergunta juntos nessa noite? O que eu faço então? O convite dessa igreja é muito simples, meu irmão, minha irmã. Que eu e você venhamos nos submeter às Sagradas Escrituras. Venhamos aprender as bases cristãs que tem mantido em pé essa sociedade. Acredita, essa sociedade ainda está de pé, ainda não sucumbiu, ainda não foi destruída por ideias humanas e mundanas, porque a igreja do Senhor ainda mantém essa sociedade em pé. Ainda existem famílias, porque ainda existe a igreja do Senhor. Ainda existe gente de bem andando e fazendo e ensinando por esse mundo, porque ainda existe a igreja do Senhor. Pastor, mas a igreja do Senhor é o lugar de pastor ladrão, é o lugar de diácono enrolão, é o lugar de crente 171. É, meu irmão, existem essas coisas mesmo por aí. A gente não fantasia não, e nem fica querendo maquiar, imaginando que essas coisas não existam. Existem, infelizmente, existem sim, mas não é essa a igreja do Senhor que eu quero ver. A igreja do Senhor que eu quero ver, e ela também existe, tá bom? Eu quero ver a igreja do Senhor com um monte de homem e mulher que tem orado e jejuado pelas famílias, que
tem orado e jejuado para se manter firme e de pé, que tem clamado ao Senhor, que não consegue acordar sem profetizar sobre a vida dos filhos, sem orar pelos filhos, sem clamar pelos filhos, que luta para perdoar quem não merecia ser perdoado, que aprende a amar quem não merecia ser amado. A igreja do Senhor ainda existe, e eu sou apaixonado por ela. Meu irmão e minha irmã, eu quero te propor, especialmente você, batizando, na noite desse dia. Cadê vocês? Quem vai se batizar? Dá um tchauzinho para mim, cadê? Tem alguns lá atrás, lindos. Tchauzinho, levanta aí. Lindos. Vocês são lindos. Querido Luciano. Luciano, que alegria você está me dando hoje, amigo. Eu quero propor o seguinte. Nós precisamos aceitar na noite desse dia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus? Meu irmão, entenda, essa frase, ela é boa, mas ela pode ficar melhor, tá bom? Porque eu só aceito Jesus se Ele primeiro me aceitou. Preste atenção, Ele nessa noite te trouxe aqui porque Ele já quer você. Ele quer você. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Eu quero propor para você nessa noite. O que eu faço? Em primeiro lugar, aceitar a obra de Deus Pai em toda a tua vida. Aceitar a obra e a autoridade de Deus Pai em toda a tua vida. Em cada partícula da sua casa, da sua família, da sua vida. Pastor, eu estou com um plano lindo agora para esse ano de 2024. Submeta o teu plano à autoridade do Deus Pai. Pastor, eu tenho um projeto revolucionário que vai mudar a história do meu bairro. Submeta o teu projeto à autoridade do Deus Pai. Pai, pastor, eu tenho um ministério. Estou sentindo que tem uma chamada, meu coração está ardendo para eu fazer algo na igreja. Submeta o teu ministério à autoridade do Deus Pai. Por quê, pastor? Porque até o Deus encarnado, Jesus, não experimentou viver uma vida de ministério aqui nessa terra sem submeter o seu ministério à autoridade do Deus Pai. Tudo que Cristo fazia, ele em alguns momentos, ele inclusive disse isso, não é, pastor Valmir? Ele disse, eu estou falando com o Senhor, Pai, não que o Senhor não já saiba, mas eu estou falando para testemunhar que nós somos um. Tudo que Jesus fazia, ele fazia em sintonia com Deus Pai. Eu te convido, batizando, para que tudo que você for fazer na sua vida, nessa novidade de vida, jovem, vocês que vão se batizar, e vocês também, irmãos, nós, cada um de nós, cada uma das ações que a gente vai fazer, das provocações que a gente vai fazer nesse ano de 2024, que a gente aprenda a submeter a nossa vida, as nossas feituras, as nossas obras, os nossos trabalhos, debaixo da autoridade do nosso Deus, que é o nosso Pai. Amém, gente? Eu disse isso numa quarta-feira do mês passado aqui, que eu estava com meu filhinho Miguel, aquela coisinha linda ali que estava no meu pé na hora do louvor, e um dia desse eu perguntei, brincando, ei, quem é você? Perguntei para ele sobre a identidade dele, e ele disse para mim assim, eu sou seu filho. Eu enchi os olhos de água, obviamente, né? Quem me conhece sabe aqui que eu nunca choro. Eu choro até vendo o filme do Kung Fu Panda, gente. Aquela hora que o Po encontra o marreco ali e fala, você é meu pai. Gente, eu choro direto. Meu filhinho, ele se identifica na vida como meu filho. Ele antes de dizer, sou o Miguel, ele antes de dizer qualquer outra coisa, como sua identidade, ele disse, eu sou seu filho. Que essa seja a nossa maior identidade. Que o teu sentimento, que o teu dinheiro, que os teus anéis, que a tua sexualidade, que os teus pensamentos, que as tuas filosofias não sejam
a maior forma de você se identificar, mas que a tua maior identificação seja ter a alegria de dizer: eu me submeto à autoridade do meu Deus, porque Ele é o meu Pai. Amém, meu irmão? Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Em segundo lugar, aceitar a autoridade de Deus Pai em toda a vida. Em segundo lugar, aceitar a obra de Jesus, o Deus Filho, que ainda é poderoso para salvar. Se eu preciso aceitar a autoridade do Deus Pai, eu entenderei, pastor Valmir, que este Deus Pai, na autoridade da sua sabedoria, que é plena e total, Ele é todo saber. Esse é um dos atributos de Deus. Inclusive, Ele é todo sábio. Ele é onisciente. Ele é dono de todo o conhecimento. A gente nem sequer consegue imaginar do que se trata isso, o que é isso. Não dá nem para descrever alguém que seja dono de todo o conhecimento da existência. Assim é o nosso Deus, assim a Sagrada Escritura o descreve, e assim Ele o é. E Ele, na sua infinita sabedoria, o Deus Pai, Ele construiu uma história. Essa história poderia ter sido escrita de muitas maneiras, porque Ele é o autor da história. Ele poderia ter escrito essa história de dezenas de maneiras diferentes, mas Ele escolheu uma maneira. Ele escolheu que essa história... Que história, pastor? A história da minha e da tua salvação. Ele escolheu que a nossa história de salvação passasse por recebermos e entendermos a sua autoridade como Pai e crermos que a obra que Ele escreveu, Ele roteirizou, Ele desenhou, Ele pensou, Ele enviou o seu melhor. Entenda, meu irmão, eu já disse isso aqui algumas vezes. Foi Deus que escreveu a história da salvação. Se Deus tivesse escrito assim: ah não, eu vou enviar aqui o meu melhor anjo para salvar a humanidade. Foi Deus que escreveu, o decreto era dele. Ele poderia ter enviado um anjo para morrer por nós, mas Ele não fez isso. Eu sou apaixonado por uma explicação sobre isso. Por que Deus não enviou um anjo para morrer, para encarnar, viver e morrer no meu e no teu lugar? Porque Deus não trabalha com muito bom, com bom. Deus trabalha com um excelente, com o máximo. Amém ou não? E qual é o máximo que Ele tinha no céu para enviar para morrer pela minha e pela tua vida? Fala para mim. O máximo que Ele podia enviar? Ele mesmo. Então Ele escreve esse roteiro perfeito, melhor do que qualquer roteiro de filme de Hollywood. Ele envia Ele mesmo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele envia o Filho para morrer pela minha e pela tua vida. Uma obra vicária, uma obra perfeita, uma obra santa, uma obra profetizada, uma obra que já havia sido descrita pelos profetas, que já havia sido profetizada muitas vezes, especialmente pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele vai falar sobre um Deus que viria, que seria encarnado, um filho que nasceria, e ele teria autoridade, e ele seria um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um pai da eternidade, um príncipe da paz. E ele nasceu. Amém, gente? Mês passado a gente comemorou o nascimento desse Deus aqui. Ele nasceu, ele cresceu pela minha e pela tua vida como um ser humano. Ele comeu, ele teve sede, ele bebeu água, ele teve fome, ele comeu, ele teve sono, ele dormiu. Ele foi eu e ele foi você. Ele foi gente. Aos 30 anos, ele inicia um ministério de 3 anos que muda a história da humanidade. Não é da cristandade. Jesus mudou a história da humanidade. 3 anos só. E quando ele morre simbolizando: esta é a obra de Jesus Cristo, que eu e você precisamos nos render e nos submeter. Quando ele morre,
Ele simbolicamente está dizendo, ali morreu também o Simval, o Álvaro, o Eduardo, o Valmir, ali morreu cada um de nós, amém, gente? Ali morreu cada um dos que vão se batizar, daqui a pouquinho já morreram em Cristo Jesus. Morreram os seus pecados, morreram os pecados que eles cometeram, que eles estão cometendo e que eles ainda vão cometer. Cada um dos nossos erros e faltas e pecados e falhas e humanidades e fragilidades morreram com Cristo Jesus lá na cruz. Pastor, mas isso não é exagero? Isso não é grande demais? Não, irmãos. É assombroso mesmo, mas não é exagerado, é verdade. Ele morreu por cada um dos nossos erros, por cada uma das nossas faltas. E a história não termina aí, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário não finda quando ele morre, pastor Valmir. Ele morre, mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Ao terceiro dia ele vence o maior de todos os inimigos, a morte. Aquilo que é símbolo para nós, daquilo que nos impossibilita de ter um contato verdadeiro com o nosso Pai. O nosso contato verdadeiro que foi perdido lá em Adão. Pastor, mas a história de Adão é uma história da carochinha. Eu conheço essas histórias aí. É da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau. E tem outra história também, lá dos irmãos Grimm. Tem um monte de história aí. História mito aí. Não, é a história de Zeus. É a história lá dos deuses nórdicos lá, que tem os filmes do Thor, do Odin. É tudo história. Jesus, Adão, Eva, é só mais um. Não é um mito, não é uma historinha qualquer, é uma história, é a história das histórias, história com H e não com E, é a história que hoje pode mudar a minha e a tua vida. É a história, é a verdade. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele morre, ele leva os teus pecados. E quando ele ressuscita para fazer você, para me fazer uma nova criatura. O poder que nós não tínhamos, a autoridade que nós não tínhamos. Muitos duvidam da gente, você sabia? O pastor Gilvan, esse que eu mencionei desse testemunho, ele disse que quando ele se converteu, ele bebia muito. Bebia demais, ele falou para mim, pastor, eu bebi uma caixa de cerveja quase todos os dias dos meus finais de semana. Era uma caixa na sexta, uma caixa no sábado, uma caixa no domingo. Quando eu me converti, eu ainda estava bêbado. É lindo o testemunho dele. Ele sentiu vontade de entrar na igreja, a igreja que o irmão dele era membro. Um convite parecido com o que alguns aqui hoje talvez tenham recebido. Entrou numa noite como essa na igreja, bêbado ainda. Ele entrou, ele não lembra de nada que aconteceu no culto. Ele chegou meia hora antes do culto começar, bêbado. E falou, eu quero aceitar Jesus. Bêbado. Aí ficou no culto, ele lembra teve o pessoal falando, cantando uns hinos, não lembra mais nada, cochilou metade do culto. E no final do culto ele viu que alguém estava fazendo um apelo e ele foi de novo lá, já falei que queria aceitar Jesus, mas eu vou de novo agora, que se ajoelhou, botaram a mão na cabeça dele e ele se rende a Cristo bêbado ainda. E aquela foi a última vez que ele bebeu. Disseram para ele, não vai durar um mês. Disseram para ele, não vai durar 6 meses. Daqui a 6 meses eu vou ver de novo ele lá enchendo a cara. Irmãos, talvez estejam dizendo isso de você. Digam isso de alguns dos jovens que vão se batizar, dos irmãos que vão se batizar, das pessoas que estão se entregando. Mas entenda, nós não estamos debaixo da nossa autoridade. Se for debaixo da nossa autoridade, esses discursos aí até tem alguma razão. Mas nós estamos debaixo de um poder que é sobrenatural, que é sobre-humano, que é maior do que tudo que eu e você conhecemos nessa vida. Nós estamos debaixo da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que faz a gente morrer com ele na cruz, mas fez a gente ressuscitar com ele ao terceiro dia. Vivemos debaixo do poder da ressurreição. Então eu te convido, o que fazer, pastor?
aceitar a autoridade do Deus Pai, aceitar a obra de Jesus Cristo, que é o nosso Deus Filho, poderoso para salvar, e acima de tudo, aceitar que o Deus Espírito Santo é Deus suficiente para aplicar a obra da cruz e me fazer viver uma nova vida. Amém ou não? Quantos podem dar um glória aí pela pessoa do Espírito Santo? Quantos podem dizer, eu te amo, Espírito Santo? É Ele que nos convence. Gente, não é o pastor que convence. Porque tem gente que se converte em igrejas com um pastor maneirinho assim, igual eu. Mas tem gente também que se converte em igrejas de pastores que mal sabem ler, que mal sabem falar, de pessoas que mal sabem cantar, que mal sabem, pastor, vão me explicar direito a Bíblia, e também se convertem lá. Sabe por quê? Porque nós não temos poder. Eu tenho poder zero. Eu convenço zero. Esse poder, pelo menos desse altar aqui, nós devolvemos a honra e a glória para o lugar correto do poder. O poder ainda é do Espírito Santo de Deus. Ainda é o Espírito Santo de Deus que santifica. Ainda é o Espírito Santo de Deus que regenera. Ainda é o Espírito Santo de Deus que transforma. Ainda é o Espírito Santo de Deus que convence. Pastor, eu estou escutando essa palavra hoje, eu escutei os louvores, o meu coração está queimando, pastor. Pastor, eu quero me render a esse Deus, eu quero voltar para Cristo hoje. Tá bom, meu irmão, que hoje seja uma noite de festa na tua vida, na tua casa, na tua história e na tua família, mas dê honra e glória à pessoa certa. A pessoa não sou eu, a pessoa não é quem te convidou, tá bom? A gente é só canal, a gente é só um canalzinho bem pecador. A honra e a glória precisa ser devolvida à pessoa correta, e a pessoa é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o nosso Deus, é o nosso amado, nosso amigo Espírito Santo. Amigo, pastor, é, porque eu posso te esquecer, eu posso não lembrar de você, posso não lembrar do teu nome, os melhores amigos fazem isso, inclusive, mas o amigo Espírito Santo, se você sair com ele no coração hoje, ele amanhã de manhã vai acordar com você. Sabe aquele cafezinho gostoso que você toma em casa? Aquele pimpinela sem açúcar? Dá um glória a Deus aí. Ele vai tomar contigo amanhã de manhã. Amém ou não? Aí alguns irmãos aqui, né, que gostam do açúcar, estavam lá, sem açúcar não, pastor, sem açúcar não, tá bom. Sabe aquele biscoitinho creme crack, Richester, com uma margarina Quali. Amém ou não? Você vai comer amanhã de manhã? Aquele pãozinho quentinho lá da padaria perto da sua casa, você vai comer amanhã? Quem crê que o Espírito Santo pode tomar café contigo amanhã? Ele é nosso amigo. Ele quer você. Ele te quer. Ele nos quer. Ele nos convida nessa noite a entregarmos o melhor que a gente tem. A gente. Ele já deu esse exemplo. Ele, quando foi nos salvar, ele deu o melhor que ele tinha. O versículo áureo da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. Mas tudo inicia no quê? Em doação. Ele deu. Então ele nos convida nesta noite para fazermos o mesmo que ele fez. Se ele deu o melhor e o melhor era ele nos convida nessa noite para darmos o nosso melhor. Eu e você. Somos o melhor que a gente pode oferecer para Deus. Amém ou não, gente? Pastor, mas minha vida está destruída, está derrotada, está acabada.
Meu irmão, mas acredite, eu termino essa palavra com a seguinte ideia no teu coração: renda-se à autoridade do Deus Pai. Creia na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E acredite que o poder do Espírito Santo pode ser aplicado na sua vida. E você vai descobrir que o nosso Deus, o nosso Senhor, ainda é poderoso para salvar. Amém ou não, gente? Elias pediu a morte. E ao invés de receber morte, o que ele recebeu? Amor, carinho, cuidado e novidade de vida. Moisés pediu a morte. Personagens bíblicas que queriam morrer, que não queriam mais continuar existindo. Moisés pediu a morte. E o que Deus deu para Moisés? Uma história linda. Construiu na vida dele a história de um dos maiores líderes da história de todos os tempos. Jó pediu a morte. Jó amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. E ele recebeu morte de Deus? Não, ele recebeu novidade de vida. Jeremias, pastor Valmir, o profeta conhecido, o apelido de Jeremias é o profeta chorão. De tanto que ele chorava, de tanto que ele reclamava, de tanto que ele pedia para morrer, que ele nem queria mais viver. Ele recebeu isso de Deus? Não, ele pediu morte, mas ele recebeu vida. E finalmente, no Novo Testamento, o carcereiro. O carcereiro, irmãos, ele achou que a vida dele tinha acabado, porque ele viu os presos, as portas das prisões estavam abertas. Paulo estava orando, teve um terremoto, as portas se abriram e, segundo a lei, se um preso fugisse dali, o carcereiro seria morto. E ele então não queria ser martirizado e morto pelos soldados, pelas autoridades romanas. Então o que ele fez? Ele ia se matar, mas na hora que ele ia se matar, lá do meio da prisão, ele escuta uma voz dizendo, Paulo gritando, não acabe com a sua vida. Por quê? Porque assim como aconteceu em cada uma dessas personagens bíblicas, na minha e na tua vida, mesmo que o único recurso que a gente ache que tem seja a morte, ele olha para nós e vê vida. Nova vida, novidade de vida. Que hoje à noite, quando você vê esses meninos, meninas, irmãos e irmãs entrando no tanque batismal aqui, que você se veja neles e você entenda que sim, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, ainda é um Senhor poderoso para salvar. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça, em nome de Jesus. Aqui está o André. André! Segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão de pecado. Te batizo para viver em novidade de vida. E faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o povo do Senhor diga... Temos aqui a Vitória. Vitória, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão de pecados. Eu te batizo para viver em novidade de vida. E faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém.
E está o Luciano. Então, Luciano, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Batizo para viver em novidade de vida. Faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo sempre diz: Irmãos, temos aqui a Stephanie. Filha da nossa querida irmã Lisamara, criada aqui nesta igreja, e que hoje resolve tomar a decisão, a confissão pública de fé, de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Stephanie, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para arrependimento de pecados. Eu te batizo para viver em novidade de vida. E faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor diga: amém. aqui está o João. João também é cria dessa casa, desde pequenininho. João, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo, eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Batizo para viver em novidade de vida. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor sempre diz: Irmãos, temos aqui a Maria Eduarda. Já viram que ela é mais conhecida como Duda, né? Mas nós iremos chamar de Maria Eduarda. Maria Eduarda, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para arrependimento dos teus pecados. Eu te batizo para viver em novidade de vida. E faço isto em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor diga: amém. aqui está a Vitória. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Escutei a sua história, é uma história de vitória. Amém. Honrou o nome, tem uma história de vitória. Glória a Deus. E hoje nos dá muita alegria trazer vitória ao tanque de batismo. Cadê pai e mãe, família de Vitória? Cadê? Vou lá. Então, isso. Vitória, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para remissão dos teus pecados. Te batizo para viver em novidade de vida. E faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor sempre diz:
Temos aqui o nosso estimado Gabriel. Gabriel é irmão da Vitória, que acabou de se batizar também. Os dois irmãos estão se batizando hoje. Filhos dos nossos queridos Anderson e Silvana, estimados, estão ali. Amém. Gabriel, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão de pecados. Eu te batizo para viver em novidade de vida. E faço isto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor diga amém. Gente, aqui está uma outra vitória. São muitas vitórias hoje. Vitória segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Batizo para viver em novidade de vida. E faço isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor sempre diz amém. Temos aqui o Nicolas. Nicolas, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Eu te batizo para viver em novidade de vida. E faço isto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor diga amém. Aqui está a Sara. Sara, segundo a tua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu te batizo para a remissão de pecado. Te batizo para viver em novidade de vida. E faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo do Senhor sempre diz